O Salmo 3 não nasceu em um palácio. Não foi escrito durante uma vitória. Não surgiu em um momento de prosperidade. Ele foi escrito quando Davi fugia de seu próprio filho, Absalão. Imagine essa cena, o rei mais amado de Israel, o homem segundo o coração de Deus, agora correndo pelas estradas, chorando, humilhado e perseguido. E o pior, a perseguição vinha de dentro da própria família. A dor da traição é diferente, ela machuca mais. Porque vem de quem você ama. Talvez você entenda exatamente o que Davi sentiu. Talvez alguém em quem você confiava tenha te decepcionado. Talvez você tenha sido trocado, esquecido ou rejeitado. Mas observe o que Davi faz. Ele não corre para reclamar. Ele não corre para desistir. Ele corre para Deus. Quando os problemas se multiplicam, Davi começa dizendo: Senhor, como têm crescido os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Ele não esconde a realidade. Ele reconhece a dificuldade. Muitas vezes pensamos que ter fé significa fingir que está tudo bem. Mas não, a fé verdadeira olha para o problema e continua confiando em Deus. Davi sabia que seus inimigos eram muitos. Ele sabia que as circunstâncias eram desfavoráveis. Mas também sabia que Deus era maior. Talvez hoje seus problemas pareçam grandes demais. As dívidas, a ansiedade, a enfermidade. Os conflitos familiares, a solidão, as preocupações com o futuro. Tudo isso pode parecer impossível. Mas lembre-se, o tamanho do problema nunca será maior que o tamanho do Deus que você serve. A voz da derrota no versículo 2, Davi diz: muitos dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo que sua história havia terminado, que Deus o havia abandonado, que não existia mais esperança. Você já ouviu essas vozes? Talvez não verbalmente, mas elas chegam através das circunstâncias. Chegam através do medo. Chegam através da dúvida. Uma voz dizendo: você não vai conseguir, nada vai mudar, seu milagre não vai acontecer, Deus esqueceu você. Mas o inimigo sempre tenta falar antes do milagre acontecer, porque ele sabe que uma pessoa cheia de fé é impossível de ser derrotada. Não acredite na voz da derrota. Acredite na voz de Deus. Deus é o seu escudo. Então chega um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Que declaração extraordinária! Davi não disse: Senhor, tira imediatamente o problema. Ele disse: Senhor, seja meu escudo. Um escudo não remove a batalha, mas protege você durante ela. Talvez Deus ainda não tenha removido todos os desafios da sua vida, mas Ele está protegendo você de coisas que você nem imagina. Quantas vezes Deus te guardou sem que você percebesse? Quantos acidentes foram evitados? Quantas portas erradas foram fechadas? Quantos perigos passaram longe da sua casa? Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Deus continua guardando sua vida. O Deus que levanta a sua cabeça, Davi, continua: tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quando alguém está derrotado, a primeira coisa que acontece é que a cabeça se abaixa. A tristeza faz isso. A vergonha faz isso. O medo faz isso. Mas Deus é especialista em levantar pessoas caídas. Talvez você esteja assistindo esta mensagem com o coração cansado. Talvez as lágrimas tenham sido constantes. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta em silêncio, mas Deus sabe. E Ele está dizendo hoje: eu vou levantar sua cabeça novamente. Você não permanecerá nesse vale para sempre. A tempestade não durará para sempre. A dor não durará para sempre. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história. O poder da oração, Davi declara: com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perceba isso. Ele não ficou apenas preocupado, ele orou. Existe uma enorme diferença entre preocupação e oração. A preocupação fala com você mesmo.
A oração fala com Deus, a preocupação gera ansiedade, a oração gera paz. A preocupação aumenta o medo. A oração fortalece a fé. Talvez Deus esteja esperando ouvir sua voz. Não uma oração perfeita, não palavras bonitas, mas um clamor sincero. Porque Deus não responde eloquência. Ele responde fé, a paz que desafia a lógica. Então Davi faz algo surpreendente. Ele diz: deitei-me e dormi. Como alguém consegue dormir sendo perseguido? Como alguém consegue descansar cercado por inimigos? A resposta é simples. Porque sua confiança não estava nas circunstâncias. Sua confiança estava em Deus. Hoje existem pessoas cercadas de conforto, mas sem paz. E existem pessoas cercadas de problemas, mas cheias de paz. A diferença não está na situação. A diferença está em quem você confia. Quando Deus segura sua vida, você pode descansar. Quando Deus dirige seus passos, você pode dormir em paz. Quando Deus está no controle, o medo perde força. Não tenha medo, Davi declara: não temerei 10 milhares de pessoas. Que fé extraordinária! Ele não disse que os inimigos desapareceram. Eles ainda estavam lá, mas o medo já não controlava seu coração. O medo é uma prisão invisível. Ele paralisa sonhos. Ele destrói oportunidades. Ele rouba alegria. Mas a fé quebra as correntes do medo. Hoje Deus está dizendo para você: não tenha medo do diagnóstico. Não tenha medo da crise. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que você não pode controlar. Porque aquele que controla todas as coisas continua sentado no trono. Deus ainda está trabalhando. Talvez você não veja mudanças imediatas. Talvez tudo pareça igual. Mas lembre-se, enquanto Davi escrevia este salmo, a resposta ainda não havia chegado completamente. Mesmo assim, ele confiava. Essa é a essência da fé: crer antes de ver. Confiar antes do milagre. Persistir antes da vitória. O céu nunca ignora uma oração feita com fé. Deus trabalha em silêncio, mas trabalha. Deus age nos bastidores, mas age. Deus prepara caminhos invisíveis, mas prepara. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Chegamos ao ponto mais poderoso do Salmo 3. Davi declara: do Senhor vem a salvação, não vem dos homens, não vem da sorte, não vem das circunstâncias. A salvação vem do Senhor. A sua restauração vem do Senhor. A sua força vem do Senhor. A sua vitória vem do Senhor. Talvez todos tenham ido embora. Talvez ninguém acredite mais. Talvez você se sinta sozinho. Mas existe uma verdade que ninguém pode mudar. Se Deus está com você, você nunca está sozinho. Os homens podem abandonar. As pessoas podem decepcionar. As portas podem se fechar. Mas Deus permanece ontem, hoje e eternamente. Quando Davi escreveu o Salmo 3, ele estava cercado por adversários e vivendo um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ainda assim, sua confiança permaneceu firme no Senhor. Quem está ouvindo esta mensagem hoje pode estar enfrentando lutas semelhantes. Pode ser uma batalha emocional, espiritual, financeira ou familiar. Mas a palavra de Deus continua trazendo esperança. O Senhor declara em Isaías 4:1 e 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa se conecta perfeitamente com a declaração de Davi: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo 3:3. Quando todos olham para os problemas, Deus olha para a solução. Quando os homens enxergam derrota, Deus continua escrevendo uma história de vitória. Em momentos de abandono, lembre-se também das palavras do Senhor em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes,
Essa é a garantia divina para aqueles que permanecem confiando. Muitos podem abandonar você durante a caminhada, mas Deus jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. O próprio rei Davi declarou em outro salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Observe que Deus não prometeu ausência de vales. Ele prometeu sua presença dentro deles. Quando a ansiedade tenta dominar o coração, Filipenses 4:6-7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Foi exatamente essa paz que Davi experimentou ao declarar: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Humanamente falando, não havia motivo para descanso. Mas espiritualmente havia um motivo poderoso. Deus estava cuidando de tudo. Quem sabe você esteja carregando um peso que ninguém conhece. Quem sabe as lágrimas tenham se tornado frequentes. Quem sabe as respostas ainda não tenham chegado. Mesmo assim, o Senhor continua trabalhando. Romanos 8:31 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta ecoa através dos séculos e alcança sua vida hoje. Nenhum problema é maior que Deus. Nenhuma crise surpreende Deus. Nenhuma oração sincera passa despercebida diante de Deus. Por isso, permaneça firme, continue orando. Continue acreditando, continue avançando. Porque o mesmo Deus que protegeu Davi continua protegendo seus filhos. O mesmo Deus que levantou Davi continua levantando vidas hoje. E o mesmo Deus que concedeu vitória no passado continua operando milagres no presente. Do Senhor vem a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3:8. Essa é a mensagem central do Salmo 3. Quando todos se afastam, Deus permanece. Quando as forças acabam, Deus sustenta. Quando a esperança parece desaparecer, Deus abre um novo caminho. Confie no Senhor. Ele continua sendo seu escudo, sua força e sua vitória. Antes de encerrar esta mensagem, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Você acredita que Deus ainda está cuidando da sua vida, mesmo em meio às dificuldades? Se sua resposta é sim, escreva agora nos comentários: Deus ainda está comigo. Escreva com fé, escreva como uma declaração de confiança. Escreva como alguém que acredita que sua história ainda não terminou. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja passando por uma batalha silenciosa. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente desta palavra hoje. Lembre-se, quando todos te abandonam, Deus permanece. Quando as forças acabam, Deus sustenta. Quando as lágrimas caem, Deus recolhe cada uma delas. E quando parece que tudo terminou, Deus começa um novo capítulo. Confie, ore, permaneça firme, porque a mesma mão que sustentou Davi está sustentando você neste exato momento. E a sua vitória está mais próxima do que você imagina.